Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, a todo o povo de Deus, a família Promessas, o Ministério Promessas em São Luís, no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe a todos nesta manhã de domingo, 17 de maio. Nós estamos, aliás, mais uma vez fazendo uma reflexão da lição bíblica deste domingo, que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós iremos fazer uma oração para que o Senhor continue nos abençoando e em seguida fazendo a leitura, dando alguns avisos e fazendo a leitura bíblica. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Te louvamos pela noite que tu concedestes a todos nós. Ó Pai, em nome de Jesus. Agora, Senhor, que estaremos estudando a tua palavra, ouvindo a tua palavra, te pedimos, Senhor, que tu sejas com o teu servo, nosso irmão e diácono Manuel Júnior, que irá fazer, Senhor, irá nos trazer essa reflexão sobre esse tema tão rico. Ó Deus, nós te pedimos que tu sejas com eles, seja com o teu povo, Senhor, que estará ouvindo, ó Pai, essa ministração, de modo tal que o teu Santo Espírito possa estar trabalhando ou esteja trabalhando em nossos corações, em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura dessa lição de hoje, que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Este é, portanto, o texto áureo. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Aleluia. A leitura bíblica está também em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 19. Efésios, você que não tem a lição bíblica, Efésios capítulo 2, do versículo 14 até o 19. Nos diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos teremos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Até o versículo 19. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, ó Deus, que acabamos de ler, e que guardada esteja em nosso coração e a apliquemos às nossas vidas em regozijo, ó Pai,
esse feito extraordinário e ímpar que tu fizeste, Senhor, por todos nós lá no Calvário. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a partir desse trabalho maravilhoso, juntamente com todos os irmãos que ali se congregam, você, meu amado Júlio, nós temos o prazer de recebê-los. A paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor, pastor. Eu quero... Paz do Senhor, fique à vontade. Você pode estar começando, então, a ministrar, ou fazer a reflexão sobre o tema da lição de hoje. Amém. Gostaria nesta manhã de agradecer, primeiramente a Deus, a oportunidade, também ao pastor Chagas, pela confiança, que sabemos que é sempre uma responsabilidade muito grande ministrarmos a palavra de Deus e desejar um dia abençoado a todos os irmãos da AD Promessas em São Luís, que o Senhor continue nos abençoando. Sabemos que estamos num momento difícil, mas que Deus ele tem dado a vitória ao seu povo, e creio que logo, logo isso irá passar e todos nós estaremos juntos, novamente, na presença do nosso Deus. Amém? Amém, meu irmão. A lição que será aplicada, como o pastor já indicou, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, um assunto muito interessante, a qual nós iremos abordar nesta manhã, e que os amados irmãos venham prestar bastante atenção para que juntos nós possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Aqui, o primeiro tópico que nós iremos abordar nesta manhã, tem como tema: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Na lição passada, a qual o missionário José Wilson deu e aplicou, e por sinal muito bem, nós vimos ali que Deus, ele, através do seu sacrifício, do seu Filho, ele trouxe o povo para junto de si novamente. E nessa lição agora nós vamos ver como foi essa reconciliação, que foi pela morte do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez dar fim a este litígio entre os homens, a parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com a muralha do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a este aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Aqui neste primeiro ponto do primeiro tópico, então, aqui nós podemos ver que a exclusão, havia uma exclusão por parte do povo de Israel, E essa barreira, ela existia no templo em Jerusalém, Ao ponto de a gente ver que Paulo, ele foi preso por ser acusado de introduzir um grego no templo. Então, havia essa separação, essa exclusão por parte do povo de Israel. Havia essa parede
que fazia essa separação, aonde os gentios não poderiam ultrapassar essa barreira. Mas Jesus, quando ele veio, ele, com seu sacrifício, ele acaba com isso. E hoje nós temos livre acesso, à presença do nosso Deus. No segundo ponto do primeiro tópico, o pastor tem liberdade também de fazer alguma colocação, se assim achar. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Então, aqui nós já vemos a derrubada dessa parede. O apóstolo declara que em Cristo, essa barreira, ela foi derrubada. Essa barreira que existia, que impedia os gentios, os outros povos, ela foi derrubada por Cristo Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A gente vemos em Mateus 27, capítulo 50 e 51, que Jesus ali no madeiro, na cruz, ele grita, ele dá um grito forte e entrega o seu espírito a Deus. E ali, no versículo 51, diz que o véu que fazia a separação, ele foi rasgado de alto a baixo. O véu, ele foi rasgado, querido. Veja que esse véu, ele foi rasgado de alto a baixo, como um sinal que foi algo que veio do céu. Que foi algo que veio de Deus, não foi mérito de homens, não foi feito por homens, não. Foi o próprio Deus que quebrou esta barreira através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, o Senhor Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado e ele se encontra à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, essa barreira, ela foi quebrada, ela foi desfeita pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque outra hora era necessário um intermediador, ou seja, o sacerdote, alguém para que representasse o povo diante de Deus. Hoje, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não é mais necessário. Nós temos o livre acesso à presença do nosso Deus. Nós temos liberdades de chegar à presença de Deus. Então, o sacrifício de Jesus, ele nos leva novamente até a presença de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O pastor quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Não, irmão Júnior, pode seguir. Glória a Deus. Pode prosseguir. Aleluia. O terceiro ponto nós vamos abordar é o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão deste conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito
ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, aqui nós vemos, nesse terceiro ponto, o conceito da lei dos mandamentos, né? Aqui, o escritor, ele faz 3 esferas, né? A moral, a cerimonial e a civil. E como nós aprendemos aqui, que a lei civil, ela diz respeito aos israelitas, né? Como cidadão. A lei moral permanece em vigor como um padrão de conduta, né, para a vida deles, mas não como meio de salvação, porque a gente sabe que nós só podemos ser salvos em Cristo Jesus, mas a lei, ela continua em vigor. Como nós sabemos, o Senhor Jesus Cristo, ele não veio alterar a lei, ele não veio quebrar a lei, não, ele cumpriu. Ele cumpriu a lei. Então, para nós, como cristãos, a lei também, ela é válida. Nós temos que cumprir as leis, os mandamentos que o Senhor nos deixou, porque eles ainda são válidos como um padrão de conduta para a nossa vida cristã, para que a gente venhamos levar uma vida de conformidade, na presença do nosso Deus. A lei cerimonial, são os sacrifícios, a circuncisão, os sábados, todos aqueles ritos que era tido pelo povo de Israel, que, por sinal, até hoje, eles ainda realizam, e que servia também como uma separação dos gentios, Era uma hostilização aos gentios, porque eles não viam eles como alguém que fazia parte do seu povo, Então, assim, eles não poderiam participar. O quarto ponto, nós vamos ver aqui do primeiro tópico, nós vamos ver a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Deste modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade das ordenanças ritualísticas. Assim, a inimizade foi desfeita. Então, como a gente viu aqui, essa revogação que a gente acabamos de ler aqui, ela não contradiz o que o Senhor Jesus Cristo diz, que ele não veio descumprir a lei, ele veio cumprir. A revogação aqui aludida pelo escritor é a revogação da lei cerimonial,
que consistia na circuncisão, né, nos rituais que fazia a separação entre judeus e gentios. É essa revogação aqui que foi desfeita, né? Porque para os judeus era necessário a circuncisão. E nós vimos que isso causou uma grande como podemos dizer, ocorreu uma grande discussão ali entre os apóstolos do Senhor quanto ao apóstolo Paulo, que foi aquele a qual o Senhor levantou com o propósito de alcançar os gentios. E isso consistiu no primeiro concílio da igreja, aonde os israelitas queriam que os gentios fossem circuncidados, né, para ser aceito. Mas Paulo, né, com a sabedoria que Deus deu a ele, já viu que isso não era mais necessário, porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né, ele desfez toda essa cerimônia. Porque Paulo entende que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira circuncisão agora, era no coração do ser humano. É quando nós aceitamos a Cristo e passamos a viver uma nova vida, ou seja, nós somos agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eles entendem, através depois do Espírito Santo de Deus, e hoje, querido, nós somos aceitos por Deus por Cristo Jesus, né, que morreu na cruz do Calvário, que entregou a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter o direito, né, da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com o sacrifício de Jesus, essas leis elas foram abolidas, né? O pastor quer falar alguma coisa? É muito interessante isso, e realmente hoje nós nos encontramos em uma posição totalmente diferente e privilegiada. Voltando um pouco, que você já fez, inclusive, comentários sobre isso, bons comentários, graças a Deus, sobre aquele muro que existia nessa separação, inclusive lá, nesse muro de separação, irmãos, os judeus eles eram tão especialistas, tão individualistas, tão criteriosos nesse particular, de não se misturar com os gentios, que nesse muro eles escreveram assim: ninguém de outras nações ouse ultrapassar a barreira ao redor do lugar santo. E aí, pior, tem o que é mais forte. Quem o fizer será responsável pela morte que lhe será aplicada. Então, o gentio ficava ali, recuado, acuado, ameaçado, se porventura ele ultrapassasse aquela barreira. E o outro detalhe é que os judeus tinham os gentios, tínhamos outrora como cães. Como cães. Os cães, àquela época, eles andavam em mantilha, andavam em conjunto pelas ruas, atacavam as pessoas, e eles eram tidos também como imundos. Então, ninguém queria saber de cães. Ainda estavam em um processo de domesticação, embora tivesse começado bem antes, mas estavam dessa forma. Então, ninguém queria saber de cães. E nós éramos tratados assim, os gentios, como cães. Estavam totalmente isolados. Logo, essa obra do Senhor Jesus Cristo, derrubando esse muro da inimizade, né? Literalmente existia o muro, essa separação, e como você
você falou, havia a parte espiritual, e existia esse lado em que era inimizade entre judeus e nós, gentios. E veio Jesus, a paz, e lá no Calvário, conforme você acabou de explicar, uniu gentios e judeus. Graças a Deus por isso. Hoje, não tenho, eu conversava ontem com a pastora Lloyd, ela fez uma colocação interessante a respeito disso. Então, hoje nós não temos cristãos judeus, cristãos gentios. Nós somos cristãos. Nós somos, hoje, uma derribada desse muro da inimizade entre judeus e gentios por Cristo Jesus. Nós somos cristãos. Somos um povo. Lá adiante, certamente você é provável que você vai falar sobre isso. Um povo novo, um povo diferente, mas em Cristo Jesus. Muito obrigado, irmão, porque essa é uma questão que nós precisamos estar bem destacando para valorizarmos o sacrifício de Jesus lá no Calvário. Amém. O segundo tópico que nós iremos abordar é: pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Primeiro ponto, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir da expiação, né, na cruz, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo morreu e levou consigo os nossos pecados, levou consigo o nosso pecado, a nossa culpa, ele desfez essa inimizade, né, entre o homem e Deus e também entre os homens. Porque quando Adão, né, ele pecou, Adão e Eva, isso acarretou uma série de consequências, né, à humanidade. E de lá para cá, né, as coisas vieram se agravando ao ponto de essa inimizade entre Deus e o homem crescer, como nós vemos que em Isaías 59, capítulo 2, nos diz que o que nos separa de Deus é o pecado, é os nossos erros, aquilo que nós cometemos de errado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe novamente esta paz, ele trouxe novamente essa harmonia entre o homem e Deus, que a gente vimos lá no Jardim do Éden, quando a Bíblia nos diz que, ao entardecer, Deus ele ia até o jardim falar com Adão. Então, ali nós vemos que havia, né, uma comunhão entre Deus e o homem que foi interrompida pelo pecado, pela desobediência. Mas que Cristo, novamente, traz essa reconciliação, né, através do sacrifício na cruz do Calvário,
ele reconcilia novamente o homem, né? O homem e Deus. Romanos nos diz que todos pecam e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós fomos novamente aceitos por Deus, né? E por Ele nós somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o conceito bíblico de paz é o fim de um conflito, ou seja, que havia entre judeus e gentios, que havia também entre Deus e o ser humano, que não queria obedecer a Deus, né? Então, o conceito bíblico de paz é isso, é o fim de um conflito, é o fim de uma inimizade. E por meio do Senhor Jesus Cristo, nós fomos novamente aceitos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, agora único povo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o motivo da nossa paz, querido. Em João 14, nos diz que Cristo, Ele nos deixou a paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a verdadeira paz que somente Jesus, Ele pode nos proporcionar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa paz, querido, ela tem um conceito de comunhão espiritual com Deus. Por quê? Porque essa comunhão, ela se havia perdido. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não é apenas, né, o autor da paz, mas Ele literalmente é a nossa paz. Em Cristo Jesus, irmão, nós temos paz com Deus, com nossos irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa paz. E nesse momento que nós estamos vivenciando, né, este momento que a humanidade está passando, nós temos que ter essa paz em nossa vida. Porque, irmãos, muitos têm perdido a paz com tudo que tem acontecido. Mas nós temos que nos lembrar que Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus é a verdadeira paz. Ele nos proporcionou paz com Deus e com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele habita em nós. Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Então, nós temos essa paz em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Já não há mais israelitas nem gentios, não. Agora nós somos um só povo em Cristo Jesus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto que nós iremos abordar no segundo tópico é a nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outra hora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois
um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou este novo povo, fazendo a paz. Nele, a desigualdade foram eliminadas, a exceção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós vemos a nova humanidade formada pela paz. Foi Cristo, irmãos, que uniu os povos que outra hora se hostilizavam, se degradavam. Né? Foi Cristo que uniu os povos, formando assim, criando em si, dos dois povos, apenas um, que é a igreja do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Né? Fazendo assim a paz. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor vai falar alguma coisa? Meu amado irmão Júnior, um assunto interessante aí, que você tocou também, além dos demais, era nessa inimizade e como Deus em Cristo Jesus acabou com essa inimizade, sendo Ele, Jesus, a paz, a própria paz. A lei era boa, a lei era santa, mas o pecado, a natureza pecaminosa do homem, fez com que nós, os homens, fizesse dessa lei como que prejudicial. E isso levou Israel a se vangloriar. E como se Israel tivesse sido posto em um pedestal. Isso dignificava Israel, por assim dizer, como o povo escolhido de Deus. E esses judeus, muitos dos judeus, por causa disso, por essa natureza pecaminosa do homem que acabou usando de forma errada a lei que era santa, fez com que esse povo Israel se transformasse, uma boa parte dele, em um povo arrogante e desprezava os gentios. E como eu falei antes, na primeira minha intervenção, chamava-os, inclusive, de cães. E os gentios, por outro lado, em resposta a esse tratamento dos judeus, tratavam os judeus com hostilidade. E havia essa guerra aí. Hoje, essa guerra de gentios e judeus, cristãos e gentios, é chamada de antissemitismo. Antissemitismo é um movimento antigo de perseguição que foi inaugurado pelo imperador romano Antíoco Estefânio. Esse imperador foi horrível, porque ele queria colocar uma cultura grega nos judeus, no seu tempo. E isso, ele, inclusive, para querer desmoralizar os judeus, ele profanou o templo, matou um porco lá no altar, derramou sangue.
E no final, nos anos 70, ele destruiu o templo. Então, essa perseguição aí continua, esse antissemitismo, continua esse projeto, esse movimento antissemitismo, continua. E até hoje há essa perseguição contra os judeus. Tá bom? Amém. Nós vamos dar sequência, meu amado, porque como é que está tão gostoso e o tempo voa, né? Então, você tem 10 minutos aí, meu irmão, para concluir. Nós vimos aqui que essa unidade, né, ela não foi mérito de homens, né? Não foi um acordo firmado por homens, mas foi pelo Senhor Jesus Cristo, em Jesus e por meio de Jesus, porque ele era o único que era capaz de realizar tal feito, né? Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério de reconciliação desfez a inimizade entre homem e Deus, bem como entre os homens. Essa dádiva foram possível por causa da cruz de Cristo. Então, aqui a gente vamos ver o ministério da reconciliação, né? Primeiro ponto, Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos na pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou nossa culpa, entregou seu corpo para a sacrificação e se fez maldição em nosso lugar. Então, aqui, nós vemos que Cristo se fez maldição por nós. Naquele tempo, né, as pessoas que eram mortas na cruz eram tidas como malditas, né? E elas eram chicoteadas, elas eram obrigadas a carregar a sua cruz publicamente. E o Senhor Jesus Cristo, ele passou por tudo isso, por toda essa humilhação por nós. Pois, como sabemos, aquela cruz que o Senhor carregou não era dele, era nossa. A culpa que ele estava carregando não era dele, era nossa. Os pecados não era dele, era nosso. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele se fez maldição por nós. Por esta razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Mas para nós, querido, a cruz, né? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é a salvação, porque por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele nos proporcionou vida, né? Novamente, louvado seja o nome do Senhor. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz, a sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é, o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, esse sacrifício vicário aqui de Cristo na cruz, que nós podemos ver, ela tem um significado, ou sacrifício expiatório também, e conhecido também como sacrifício substituto de Jesus Cristo pelo pecado do homem na cruz. Como a gente sabe, que outra hora, no Antigo Testamento, né, era necessário um sacrifício. Ali, o sacerdote da época, ele pegava um novilho, sacrificava por si, pegavam dois bodes, um desses bodes, eles pegavam e ali eles transferiam a culpa do povo para aquele animal inocente e despediam ele para o deserto, para bem longe do povo, enquanto o outro era sacrificado, né, pelos seus pecados. Então, isso não é mais necessário. Esse ritual, esse sacrifício, ele era feito uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele faz um único sacrifício, a qual não é necessário mais nenhum outro, querido. Pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né, ele levou consigo na cruz toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Ele levou tudo. E através do Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele reconciliou novamente o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falta pouco tempo. Nós vamos ver rapidamente aqui o terceiro ponto. Conciliado na cruz, em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo... 2 minutos. Nós temos 2 minutos. O apóstolo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Então, nós fomos reconciliados novamente com Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A inimizade que existia entre Deus e o homem foi desfeita pelo sacrifício de Jesus. E que nós possamos tirar lição de tudo que nós aprendemos nessa manhã. É que o tempo é pouco, mas os irmãos podem, em casa, estar estudando, extraindo mais conhecimento, com essa lição, uma lição muito rica. E assim eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança do pastor por essa oportunidade. Fique todos na paz, que Deus nos conceda um dia abençoado na sua presença. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Deus, por tudo que nós ouvimos. E que saibamos valorizar, Senhor, esta reconciliação. Quando tu de 2 povos fizeste apenas um. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pela vida do diácono Manuel Júnior, que trouxe essa reflexão. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.